Olá, começa agora mais um programa Diálogos aqui na TV Unesp. No programa de hoje nós vamos conhecer um pouco mais o programa de pós-graduação em Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem. Nossa convidada é a coordenadora do projeto, a professora Alessandra Bolsoni. Professora Alessandra, é um prazer recebê-la em nosso programa. O prazer é meu, Maíra. Obrigada. Professora, pensando no programa implantado aqui na Faculdade de Ciências da Unesp em Bauru, que é o programa de pós-graduação em Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem, como que começou, professora, a ideia de trazer esse projeto para dentro da Faculdade de Ciências? Bem, a ideia inicial partiu de um grupo de professores do Departamento de Psicologia, aqui da Unesp de Bauru, que já tinham uma série de projetos de pesquisas em parcerias e também tinham cursos de especialização. Então, eles se reuniram, acharam que tinha o currículo suficiente para fazer uma proposta. Então, é preciso explicar que quando a gente se prontifica a fazer um projeto de pesquisa ou um projeto de curso novo, existe uma série de trâmites internos e externos. Então, da mesma forma que agora, com o doutorado, a gente precisou fazer isso, na época, em 2003, quando o curso começou, foi preciso fazer isto. Então, é preciso fazer um arranjo, um projeto que é enviado à ProPG, hoje a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade, que vai avaliar a proposta, se é viável, se está dentro dos trâmites de interesse da universidade, se está corretamente elaborada e sempre há sugestões que devemos acatar. Só então é que o texto pode subir para a CAPES, que é a nossa coordenadoria, que é uma agência que regulamenta os cursos de pós-graduação e que fomenta pesquisas e que garante um recurso para que a pós-graduação funcione. Só então que os cursos podem acontecer. Então, há de se destacar que um curso novo, então, quando começamos em 2003, agora já temos 10 anos de funcionamento do curso, como agora em 2014 que solicitamos o doutorado, tem todo este trâmite. Então, a bem da verdade, uma conquista de um grupo de professores e de todo um arranjo interno da universidade, que nós temos só que agradecer todo o apoio que a Faculdade de Ciências, que a ProPG tem nos dado, tanto na época, em 2003, para o mestrado, como agora para o doutorado. A senhora comentou que o programa de pós-graduação surgiu de um grupo de pesquisa. Eu gostaria que a senhora comentasse um pouco como que é o funcionamento desse grupo de pesquisa, no qual muitos professores que fazem parte do programa de pós-graduação também continuam vinculados, exercendo atividade de pesquisa junto aos alunos de graduação e também de pós-graduação. Sim, então este grupo do Departamento de Psicologia já estava organizado em parcerias em torno dos temas desenvolvimento e aprendizagem e tinham já projetos de especialização na época. Então foi um passo à frente pensar num programa de pós-graduação que felizmente foi aprovado e pôde entrar em funcionamento a partir de agosto de 2003. Atualmente, outros professores ingressaram no curso, então hoje nós não temos apenas professores de departamentos de psicologia, temos também de educação física, que agregam pesquisas na área de desenvolvimento e aprendizagem. Qual que é a importância, professora, de pensar nesse grande tema da psicologia relacionada ao desenvolvimento e à aprendizagem? Eu penso que é a abrangência que o tema traz, porque é um tema que muitos profissionais podem trabalhar, o que agrega pessoas de outras áreas do conhecimento, a interdisciplinaridade. Então, algo que a CAPES valoriza muito são os intercâmbios entre vários centros de pesquisa, nacionais e internacionais, e são temáticas abrangentes o suficiente para que esses intercâmbios possam acontecer e venham acontecendo. Além disso, são temas que garantem boa inserção social, porque boa parte, não apenas, mas boa parte das nossas pesquisas produzem tecnologias, elas testam tecnologias que promovem o desenvolvimento e a aprendizagem e acaba sendo uma retroalimentação com a comunidade de maneira geral. A senhora comentou a questão dessas parcerias que são fundamentais até para uma avaliação da CAPES, da nossa própria pró-reitoria e também de fomentar a pesquisa, de chamar a atenção dos alunos para virem ter aula nesses programas. E que parcerias são essas, professora? Você poderia exemplificar para a gente que parcerias que vocês, nesses 10 anos de trajetória, já conseguiram firmar e são bem-sucedidas? Temos parcerias com a UFSCar, por exemplo, com a USP,
com universidades do Norte e Nordeste, com universidades internacionais, sempre recebendo visitantes internacionais, enviando alunos, enviando professores, né? E com o doutorado, essas parcerias só tendem a se manter e ainda aumentar, porque há a possibilidade de doutorado sanduíche, há a possibilidade de projetos de pesquisas com maior abrangência, com maior durabilidade, o que faz com que esses grupos de pesquisa fiquem cada vez mais coesos. Pensando num balanço destes 10 anos, além dessas parcerias, como a senhora comentou, que só tendem a acrescentar, com relação ao próprio corpo discente do programa de pós-graduação, né? Quem são esses alunos que passaram pelo programa e que hoje estão no programa? Muitos alunos são de fora da universidade, não foram alunos nossos, né? Isso já mostra uma abrangência deste tema. Antes do nosso curso havia apenas outro curso de psicologia, de pós-graduação em psicologia em Assis, com outra temática, com outros interesses. Então, nós sempre tivemos uma seleção bastante forte, com muitos alunos procurando, e não só alunos nossos, mas outros alunos. Com o doutorado, a gente acredita que vai ser interessante, porque muitos dos nossos alunos que se formavam em mestrado iam embora para outras universidades, que eles eram bem aceitos, enfim. Assim, eles poderão ficar, caso queiram, lógico, passando por processo seletivo, o que vai dando continuidade às pesquisas que já fazemos, o que também eu acho que fortalece a produção de conhecimento. Pensando um pouco nessas pesquisas, o programa ele está organizado em 2 grandes linhas, voltadas para a educação e para a área da saúde, mas sobre isso a gente comenta daqui a pouco. Sim. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. Estamos de volta com o Diálogos e hoje nós conversamos sobre o programa de pós-graduação em Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem da Faculdade de Ciências da Unesp em Bauru. Professora Alessandra, dentro desse cenário, né, da pós-graduação em Psicologia, nós comentamos sobre essa relação dos alunos com os temas e com os programas. E em que medida essas pesquisas elas têm avançado, né, fazendo um balanço desses 10 anos? Acho que, de maneira geral, as pesquisas têm cada vez mais caminhado para algo que a CAPES tem nos indicado, que são de grandes projetos e de projetos que a gente chama de guarda-chuva, que quer dizer, quanto mais tempo nós temos, mais maturidade o corpo docente adquire. E mais parcerias são possíveis, novas perguntas de pesquisas acabam acontecendo. E com isso a gente consegue uma produção maior e parcerias entre diversos âmbitos, por exemplo, entre alunos de graduação e mestrandos, entre agora mestrandos e doutorandos, que podem todos, trabalhando em equipe, e profissionais e professores dentro do próprio grupo trabalhando em equipe e com outros profissionais de fora, também da universidade, o que culmina em grandes projetos. Projetos com mais chances de financiamento, com mais chances de serem executados e de maior produção de conhecimento. E para conhecer um pouco sobre as 2 linhas do programa de pós-graduação da Psicologia e da Aprendizagem, nós conversamos com a vice-coordenadora do programa, a professora Ana Cláudia Verdu. Nós temos uma interface forte com setores sociais, com ênfase na saúde e ênfase na educação. Desses trabalhos, dessas pesquisas com forte cunho educacional, nós trabalhamos com diferentes aspectos ali da rede educacional, entendendo rede não como um conjunto de escolas de uma determinada região, mas como rede educacional, como um sistema, né, composto por diferentes segmentos e agentes educacionais. Então aí a gente tem política educacional, pessoas que fazem a política educacional, pessoas que trabalham com formação de professores, né, desde a formação inicial, aquela que se obtém com a faculdade, até a formação continuada, pessoas que trabalham com treinamento de pais e professores, auxiliando no manejo de algumas situações específicas, né, análise de diretrizes e referenciais curriculares para a educação, análise de procedimentos e desenvolvimento de tecnologia educacional. Então, dentro dessa dimensão educacional, essa é uma linha que eu particularmente tenho trabalhado, desenvolvido tecnologias de ensino. Então, dentro de todo esse sistema, olha, a gente ainda não falou do aluno
né? Que é o nosso alvo, né? É para quem o sistema educacional é feito e é o que o mantém. Mas nós temos também intervenções com alunos com e sem necessidades educacionais especiais em diferentes níveis. Então, essa linha que trabalha com forte cunho, uma ênfase educacional, tem trabalhos dentro de todos esses temas, dentro dessas diferentes vertentes. Isso na educação. Nós temos uma ênfase também em saúde, né, que é a nossa linha 2 do programa, né? Dos trabalhos em saúde, nós temos desenvolvido, né, nossos professores têm desenvolvido trabalhos de análises de intervenções, a efetividade de intervenções em contextos clínicos e hospitalares. Pensando em efetividade de intervenções, a gente considera variáveis que são do próprio terapeuta, variáveis de procedimento. Essas minúcias têm sido estudadas nas linhas de pesquisa do programa, né? Nós temos estudos de caracterização de populações, como, por exemplo, uma linha bem desenvolvida, a interação entre mães e bebês no primeiro ano de vida, né? E as repercussões disso para o desenvolvimento da criança, seja em linguagem, seja em cognição, em desenvolvimento motor, né? Nós temos um forte tema também, que é a relação entre psicologia e neurociências, né? No estudo de processos cognitivos, como memória, atenção, processamento de informação, em diferentes populações também, né? E temos um tema bastante interessante também que é estudado, que são os mecanismos adotados em comunicação não verbal nas interações humanas, né? Isso mostra, né, a diversidade de temas que o nosso programa tem trabalhado, né? Eles se alocam em duas grandes linhas de pesquisa, né? Mas é uma diversidade imensa. Isso tem permitido para a gente uma relação bastante interessante com diferentes universidades, né? Seja no âmbito nacional ou internacional, mas também uma forte inserção social. As nossas pesquisas têm uma forte relação com secretarias da educação e de saúde com quem a gente estabelece parcerias. Professora, dentro dessas grandes áreas, como a professora Ana Cláudia bem mencionou, esse impacto junto à sociedade tem sido muito forte. Então, como que é o retorno, né, na avaliação de vocês, desses projetos, dessa sociedade, desses novos alunos que buscam o programa de vocês? O retorno para as pessoas de maneira geral, você quer dizer? Sim. Eu acho que esse retorno ele acaba acontecendo porque, da mesma forma que Bauru acaba sendo uma fonte grande de coleta de informações, então, seja de estudos de caracterização, seja de intervenção, os projetos de mestrado e agora de doutorado vão produzir conhecimento que acabam retroalimentando na forma de tecnologia para a própria produção e para a própria cidade. Então, e trabalhos que existem no hospital, já existe esse retorno imediato às pessoas de Bauru, trabalhos que existem nas escolas. Então, seja os de avaliação, seja os de intervenção, acabam sempre dando esse retorno e uma boa inserção social. E isso chama a atenção de alunos que vêm de fora, como a senhora comentou anteriormente. Acredito que sim, porque é uma área que é muito aplicada, não é? Ainda que haja uma série de estudos que são básicos, que são teóricos, eles têm por trás o tema de desenvolvimento e aprendizagem, que se não tem uma implicação direta na produção e avaliação de tecnologia, ele tem uma implicação indireta e que vai sempre, então, culminar em boa inserção social. E essas pesquisas e essa inserção social, elas só tendem a serem potencialmente exploradas com o doutorado que começa agora pelo programa de vocês. Sim, acredito que sim, na forma como eu disse a você, dos projetos guarda-chuva, que são maiores, com maior durabilidade. O fato do aluno de doutorado ficar mais tempo na cidade de Bauru, são 4 anos, enquanto que o mestrado são apenas 2 anos,
além dele aproveitar melhor o espaço da universidade e poder se engajar para além só do trabalho de doutorado, que é bastante, ele pode se engajar em outros projetos de pesquisa que o professor está fazendo também, o que vai culminar em maior produção de conhecimento e também maior inserção social. E também divulgação desse conhecimento que é fundamental. Exato, né? A gente espera que o doutorando, que vai trabalhar com mais independência do que o mestrando, possa produzir mais e trabalhar de forma mais autônoma. Ele tem maior chance de fazer visitas internacionais via visitas técnicas, via parcerias, ou até com orientações que ele pode ter fora, projeto sanduíche. Com isso tudo, a gente só faz com que aprimore ainda mais as habilidades e competências dele. E ao ir, ele traz também informações novas que retroalimentam projetos de pesquisa e funcionamento do programa. Qual que era a lacuna, professora, que nós tínhamos dentro da Faculdade de Ciências, pensando na Unesp, em Bauru como um todo, da falta que esse doutorado fazia para o programa de vocês, depois desses 10 anos de trajetória e bem-sucedida com o mestrado? Eu acho que é, sobretudo, garantir que projetos grandes possam ter boa continuidade e que se forme equipes de trabalho mais arraigadas, que possam durar mais tempo. Então, isso economiza, isso produz mais, isso nos ajuda a fazer valer mais brevemente coisas que se quer que aconteça, né, em relação às pesquisas e à produção de conhecimento. E um pouco mais sobre o processo seletivo e como tem sido toda a preparação do programa de pós-graduação de vocês para receber esse doutorado, a gente comenta daqui a pouco. O Diálogos faz mais uma pausa e já volta. Estamos de volta com o Diálogos e hoje nós recebemos a professora da Faculdade de Ciências da Unesp em Bauru, Alessandra Bolsoni. Professora, pensando na dimensão do doutorado, como nós comentamos anteriormente, foi aprovado ano passado, né, pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, o encaminhamento desse doutorado, e pela CAPES. Eu gostaria que a senhora explicasse em que medida esse doutorado é fruto desse trabalho bem desenvolvido de vocês, nessa trajetória dos 10 anos do mestrado, culminando com uma avaliação nota 4 da CAPES. Bem, a CAPES avalia os cursos de notas 3 a 7, né? Para abrir um doutorado, a nota mínima é o 4. 5 são programas de doutorado que também têm mestrado e que têm uma boa inserção, uma boa produção, boas parcerias nacionais e internacionais. E o 6 e o 7 são programas com excelência na produção de conhecimento, com veiculação maior internacional, por assim dizer, de uma maneira mais simples. Nós, quando abrimos, obviamente, todo o curso abre com 3. Após 2 avaliações completas da CAPES, nós passamos a 4. São as avaliações trienais. Que são as avaliações trienais, que a partir de agora, do Diário Oficial, de uma portaria da CAPES recente, passará a ser 4 anos, mas até então são 3 anos. A primeira avaliação que nós tivemos, ela foi parcial, apenas com 1 ano e meio de funcionamento. Depois tivemos 2 avaliações completas, quando a gente passou a 4. Que foi em 2013, em dezembro de 2013. Então, isso mostra uma maturidade do grupo, que melhorou a sua produção, que melhorou articulações e uma série de quesitos que são claramente avaliados pela CAPES. Diante disso, da mesma forma que este grupo de pesquisadores quis montar o mestrado, também já se tinha, com esse tempo de funcionamento e maturidade, a intenção de conseguir o doutorado. Assim que tivemos a aprovação do 4, nós procuramos nos organizar para escrever o projeto do 4, né? E aí tivemos a resposta em dezembro de 2014, em dezembro de 2013, né? E tínhamos apenas até fevereiro de 2014 para escrever o projeto. E fizemos isso, mandamos a ProPG, que aprovou, e foi para a CAPES. Apenas em dezembro de 2014 tivemos a aprovação do doutorado, né? Uma aprovação recente que está fazendo com que vocês avaliem toda a estruturação para receber esses novos alunos. Exato, quer dizer, avaliou e começamos com 4, né, que é o começo. Mas como a gente está cada vez melhorando mais nossas habilidades e competências, acreditamos que
que com o tempo a gente possa ainda melhorar mais essa nota e seguir em frente. Então, no momento, o doutorado está sendo implantado, né? Apenas em fevereiro último agora, que tivemos a publicação no Diário Oficial de que o curso pode funcionar. Então, no momento, nossa equipe, nosso corpo docente está se organizando em elaborar as normativas para que o curso comece, né? A gente prevê... Também dividido nessas duas grandes linhas, como a professora Ana Cláudia Exato, comentou. dividido nas duas grandes linhas. Teremos vagas para as duas linhas. A gente imagina que a seleção será esse ano, provavelmente junto com o mestrado, né, para que ele comece a funcionar em 2016. E qual que é a contribuição disso? A senhora já comentou que dá uma continuidade nas pesquisas, os alunos de mestrado que já se formavam e iam para outras universidades, agora tem a oportunidade de aqui ficar, né? A contribuição para a grande área de conhecimento em si, da psicologia, do desenvolvimento da aprendizagem, com um doutorado aqui, devido à expertise do grupo de pesquisa de vocês e dos demais docentes que trabalham em parceria com o programa. Eu acho que é isso mesmo como você coloca, né? Quer dizer, só aprimoram as habilidades e competências e quando a gente consegue um 3, a gente quer um 4, e quando consegue um 4, a gente quer seguir em frente e estamos nesse caminho. No momento, o corpo docente tem se mostrado bastante maduro na produção de conhecimento e, sobretudo, de conhecimento internacionais, fazendo cada vez mais parcerias para que a gente possa continuar com o programa e aprimorando cada vez mais as suas notas, as suas habilidades e competências, porque é certo que com o doutorado a exigência também é maior pela CAPES, a gente está ensinando os doutores uma série de competências e habilidades, aquilo que eles já sabiam no mestrado, eles vão aprimorar agora, não só para produzir conhecimento, mas também enquanto recursos humanos para vir a ministrar aulas em universidades. Então, é uma responsabilidade muito grande que a gente tem que está garantindo essas habilidades e essas competências. Responsabilidade que vai para esse corpo docente em formação, para atuar como pesquisador, como professor universitário, mas também que impacta diretamente no mercado de trabalho, uma vez que grande parte das pesquisas tem esse retorno social, como a senhora comentou anteriormente. Sim, claro. Uhum. E isso é muito positivo, pensando na trajetória do programa e do próprio Departamento de Psicologia aqui da Unesp. Claro, acho que sim. E que desafios, professor, essa grande área do conhecimento ainda tem pela frente? Acredito que o doutorado seja um grande ganho para a área, não só aqui dentro da Unesp em Bauru, mas, né, para o Brasil como um todo, no nível internacional, que também compõe um pouco a parceria com vocês. Mas que desafios que é a área de se pensar em pesquisas novas, desenvolver expertises, inovações dentro dessa área do desenvolvimento e da aprendizagem? Uma série de perguntas de pesquisa estão respondidas, porém uma série de outras não estão. E uma série de outras perguntas de pesquisa a gente talvez só consiga responder se estivermos em contato com grandes centros de conhecimento, né, garantindo generalização não só para a cidade de Bauru, mas a produção de conhecimento considerando o panorama geral do Brasil, considerando amostras brasileiras com amostras de outros países. Então, acho que com o doutorado e com essas parcerias, essas perguntas de pesquisa poderão vir a ser respondidas, porque as parcerias permitirão coletas em mais de um país, em mais de uma localidade, algo que talvez a gente precise fazer mais e que, quem sabe, o doutorado possa favorecer. E esse fazer mais também está envolvido, relacionado com a divulgação científica, né? Como que Sem vocês, dúvida, do programa de pós-graduação, têm trabalhado em prol dessa divulgação científica, professora? A divulgação científica, ela é básica, ela, de todos os aspectos que somos avaliados pela CAPES, a divulgação, ela é a que parece ter maior peso. Então, temos feito bastante esforço para publicar sempre os nossos trabalhos com os alunos das dissertações, além de outros trabalhos de pesquisas dos orientadores. Não é tarefa fácil. Cada vez mais as revistas são concorridas e não é fácil publicar, seja no Brasil ou fora, mas é possível e esse grupo está bastante engajado e preocupado com isto, se envolvendo bastante e conseguindo dar conta dessa demanda. Já há uma previsão, professora, de uma divulgação desse potencial calendário para as novas turmas de mestrado e doutorado, para quem estiver nos assistindo e tiver já interesse em começar a se preparar para essa seleção? Acredito que em torno de 1 mês e meio já estará no site, já estará disponível as informações. Ainda durante um mês e meio, vamos precisar trabalhar internamente para fechar o calendário e as provas, etc.
Então, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais do programa de pós-graduação e ficar atento a esse calendário, é só entrar no site de vocês, www.fc.unesp.br/pós-graduação. Isso mesmo. Professora, eu gostaria de agradecer a sua participação e desejar sorte a você e a todos os pesquisadores e alunos envolvidos no programa de pós-graduação aqui da Unesp. Muito obrigada pela oportunidade. Foi um prazer. Muito obrigada. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser rever este programa e conhecer um pouco mais do programa de pós-graduação em Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até mais. Bye.